esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou. Bom dia, irmãos. Bom dia. Quem está chegando aí? Aleluia. Bom dia. Vamos lá, irmãos. Mais uma live poderosa na presença de Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, Zilpa, Aline, Helena, Tainara Veiga, Matheus, Natália Grapper, Leslie. Bom dia, irmãos. Manda para os irmãos da sua célula aí, clica no aviãozinho aí, manda para uns 10 irmãos aí da igreja. Irmãos, acorda aí. Esse é o dia que o Senhor fez. Hoje tem culto, tem 2 cultos. Levanta aí, bora assistir uma live. Caminha aí, aperta no aviãozinho. Bom dia, João Guilherme, Fernanda. Olha aí a Cristiana. Bom dia, Cristiana Araújo. Aleluia, irmãos. Bom dia, Bia, Gabriel, Cauã. Bom dia, amado. Saudade de você, cara. Bom dia, Alan. Aleluia. Irmãos, 30 segundinhos para você clicar no aviãozinho aí, mandar para os irmãos da sua célula. Manda bala aí, clica no aviãozinho, manda aí para umas 10 pessoas. Pra gente iniciar aí. E hoje é domingueira. Petus K Lisboa. Bom dia, acho que é o Júlio. Que glória, irmãos, que glória. Jonas Aníbal, bom dia. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu achar uma música aqui pra me botar. Amém, irmãos. Você já enviou aí para os irmãos da sua célula? Se não fez isso, faz agora. Pega a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, que o Espírito Santo deixou para nós. E nessa manhã Deus tem coisas preparado para mim, para você. Eu não sei como você tem reagido, né? Qual é a sua reação a esses dias de live, Hoje é o 4º dia de live, irmãos. E essas lives realmente faz a gente renunciar à própria carne, negar a si mesmo, porque 5 horas da manhã é a hora do soninho, né, irmãos? A hora do sono aí mais profundo. E é a hora que a gente descansa realmente, né, o corpo. E eu fico feliz de estar aqui com você, né, durante esses dias, de não estar falando aqui simplesmente para o celular, mas você está aqui comigo. Glória a Deus pela sua vida, você é uma grande bênção. E eu creio que Deus tem coisas poderosas preparado para mim e para você nesses dias. Amém? Então, antes de começar, vamos ter uma palavra de oração aqui. Que o Espírito Santo possa nos guiar, nos dar direção.
Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos através dessa live para te adorar, para te louvar, Senhor, para engrandecer o teu nome, para compartilhar da palavra, Senhor. Tua palavra é o pão vivo, Senhor, que está disponível para nós. Ela é o maná, Senhor, e a tua palavra, ela renova a nossa vida, renova a nossa mente a cada manhã. Então que o Espírito Santo possa produzir nessa manhã, Pai, vida no nosso coração através das Escrituras, Pai. Que as palavras, Senhor, que a gente vai compartilhar nessa manhã possam realmente trazer clareza no nosso coração e possa fazer o nosso coração queimar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão entrando aí. Irmãos, hoje, livro de Marcos, capítulo 7 e 8. Estamos chegando no fim, né? A gente chegou agora aí quase na metade. 1, 2, 3. Na verdade, chegamos na metade aí das lives já. A gente vai fazer 8 lives, então a gente está na quarta. Marcos, capítulo 7 e 8 é o dia de hoje. E espero que você tenha acompanhado, esteja acompanhando, esteja lendo realmente a Bíblia, porque isso precisa virar um hábito. Assim como você escova o dente todos os dias, quando você levanta, e você não consegue ficar sem escovar o dente, porque o escovar o dente virou um hábito para você. Assim como escovar o dente, irmãos, todo dia, que eu e você possamos ter o hábito de todos os dias ler a palavra de Deus. Você não precisa ler 15, 20 capítulos por dia, não. Você precisa nesses dias ler apenas 2, para isso virar um hábito, para isso virar uma rotina no teu coração. E é importante que você faça isso sempre pela manhã, que a sua mente está mais tranquila, a sua mente está mais descansada, Você normalmente pela manhã está mais disposto. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 7. Eu já quero começar aqui falando algo bem poderoso, porque o título ali do capítulo 7 de Marcos, a Bíblia diz assim: Jesus e a tradição dos anciões. Olha lá, versículo 1, os fariseus e alguns escribas, presta atenção, os fariseus e os escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Aí os fariseus e os escribas, eles chegaram perto de Jesus para eles pegarem Jesus no erro, em alguma falta. E aí olha lá, verso 2, eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras. Isso é, sem lavar as mãos. Irmãos, esse aqui é o cúmulo, Os fariseus, eles chegaram e eles perceberam que os discípulos comiam sem lavar a mão. Verso 3, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, eles não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Então, parando por aqui já, a primeira coisa, que eu quero falar para você aqui, deixa eu ver, passar a página aqui. Eu vou terminar de ler, depois eu começo a falar, senão eu vou atropelar algumas coisas aqui. Então, paramos aqui. Os fariseus foram observar que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Não era uma tradição. A Bíblia está dizendo aqui que todos os judeus eles lavavam cuidadosamente as mãos para poder comer. Verso 4, quando eles voltaram para a praça, e eles não comem sem lavar. E há muitas outras coisas que eles receberam para observar, como copos, jarros, vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, de novo, olha lá, por que seus discípulos eles não vivem conforme a tradição? Olha essa palavra. Por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões? Mas eles comem com as mãos impuras. Aí Jesus responde, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos.
Olha isso aqui, irmãos. Primeiro princípio aqui que eu quero compartilhar com você, eu esqueci de falar o tema hoje, mas o tema de hoje é princípios para uma vida abundante. E o primeiro princípio aqui que eu quero compartilhar com você é fuja da religião. Por que fuja da religião? Os primeiros versículos aqui de Marcos 7, a gente percebe uma coisa, que os fariseus, que eram extremamente legalistas e religiosos, eles estavam preocupados com as tradições da religião, entendeu? Então, o que é uma tradição? É algo que vai sendo passado de geração em geração. Dentro da religião, nós temos a tradição. No entanto, eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, os seus discípulos estão comendo sem lavar a mão. Isso aí não é um preceito da nossa tradição. Tem que lavar cuidadosamente as mãos. Cuidadosamente, né? Tem que lavar. E aí Jesus, irmãos, ele fala um negócio que eu achei muito poderoso. Porque ele fala assim, ó, Isaías já profetizou: vocês me honram com os lábios e o seu coração está longe de mim. Então o que eu quero falar para você nessa manhã, irmãos? Tudo que segue uma tradição será seguido também numa religião que vai passando de uma geração para outra. Tudo isso não faz parte do cristianismo, irmãos. Por isso que o primeiro princípio aqui é fuja da religião. Porque ao contrário do que nós imaginamos, que a religião foi feita como caminho para levar o homem até Deus, é a religião que acaba afastando o homem de Deus. Por quê? Porque a religião ela é cheia de doutrinas, de preceitos, cheio de rituais que precisam ser cumpridos. Então ela acaba te afastando. A religião é uma coisa que nós cristãos precisamos entender. Pastor, mas o cristianismo não é uma religião? Esse é o X da questão. O cristianismo não é uma religião. Porque uma religião ela tem que conter vários rituais. A religião também ela contém um sacerdote. E o cristianismo é Cristo em nós. No cristianismo não existe um sacerdote. No cristianismo todos nós somos sacerdotes. Por exemplo, o que acontece dentro da religião? A religião eles valorizam o templo. Hoje nós entendemos no cristianismo que o templo do Espírito Santo somos nós, não o prédio. Tá entendendo? Um exemplo para você entender, os católicos mesmo, todas as vezes que um católico ele passa na frente do prédio da igreja católica, ele faz o quê? O sinal da cruz, ela não é? Se você já foi católico, eu penso que você já passou na frente ali do templo, não sei como eles chamam, mas eles fazem o sinal da cruz. Só que o que acontece, irmãos? Qual que é o problema da religião? A religião é o homem tentando fazer algo para Deus. Mas cristianismo é você entender aquilo que Cristo fez por você. Tá entendendo? Então, se você quer ter uma vida cristã abundante, você tem que fugir da religião. E eu vou ainda mais longe, porque assim, irmãos, nós corremos o risco de transformar o cristianismo numa religião. Como assim, pastor? Por exemplo, hoje a gente vai ter 2 cultos poderosos. E hoje é culto de ceia. Nós corremos o risco de transformar a ceia em apenas um ritual cristão. E a ceia não pode ser apenas um ritual. Nós vamos pegar o pão, nós vamos beber o cálice aqui, beleza, vamos lá, vamos fazer rapidinho. Irmãos, não pode ser assim. Aquilo ali é um símbolo espiritual daquilo que Cristo fez por nós. O pão é o corpo, o cálice é o sangue. O pão é o corpo que foi moído em nosso favor. O cálice é o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Então preste atenção. Se cristianismo não é religião, cristianismo é Cristo em mim. Na religião, o homem ele fica tentando se mudar, ele fica tentando melhorar. Mas no cristianismo é o Senhor que nos transforma de glória em glória. Então a primeira coisa é o seguinte: eu não posso
fazer do cristianismo uma religião. Tem irmãos que ele fala assim, agora que eu virei evangélico. Eu acho engraçado isso. Porque assim, legal, né, ser evangélico. Só que na verdade é muito mais profundo do que isso, irmãos. E a coisa vai estreitar, porque o primeiro princípio é fugir da religião. Só que a sequência aqui do capítulo 7 e o 8 que nós vamos ler, é você entender o seguinte, o cristianismo é a única coisa que nos leva até Deus. Porque cristianismo, falando de Cristo, é somente Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, por exemplo, na religião as pessoas elas querem melhorar. Então, se você era um bom religioso, você sempre queria melhorar, porque era a sua religião. Você tinha que dar uma melhorada. Só que, irmãos, não faz sentido você se limpar para tomar banho. Porque Jesus disse assim no cristianismo, Jesus disse, venha como estás. Entendeu? Então, hoje não é você crer e fazer mais alguma coisa para Deus. Não, eu tenho que crer e parar de fumar. Eu tenho que crer e parar de pecar. Eu tenho que crer e mais alguma coisa. Não, o cristianismo você só precisa crer. Por que eu falei que não faz sentido você se limpar para tomar banho? Imagine que você está todo sujo. Aí você não chega no banheiro, você está com o pé sujo. Você não chega no banheiro e você vai lavar o pé para tomar banho. Você faz o quê? Você lava o pé onde, irmãos? No banho. Porque não faz sentido você lavar o pé para tomar banho. Não faz sentido você se limpar para tomar banho. É isso que o cristianismo faz, irmãos. Somente Cristo pode te limpar. É por isso que ele falou assim, venha como estás. Mas na religião as pessoas querem se limpar para tomar banho. Vamos fazer isso? Não, eu ainda não estou preparado porque eu tenho que melhorar. Irmãos, tudo isso é religião. No cristianismo é tudo pela fé, você precisa de crer. Foge de doutrina, de tradição, foge disso. O cristianismo é Cristo em nós, é o Espírito Santo nos direcionando a cada dia. A cada manhã você levanta, o Espírito Santo vai te dar uma direção. A cada manhã, quando você precisa tomar decisões, a cada momento, o Espírito Santo está em você para te direcionar. A Bíblia diz que a paz é o árbitro do nosso coração, ou seja, o Espírito Santo ele vai trazer paz sobre a sua vida. E quando você estiver fora da paz é porque tem alguma coisa errada. Irmãos, é só o cristianismo que produz isso. Por que na religião, às vezes, eles têm que ter penitência? Tem religiões que têm que ter penitência. Se o Senhor me abençoar, se a Nossa Senhora me abençoar, então eu vou subir lá a escada, lá não sei aonde, de joelho. Por que tem que ter penitência? E você vai lá, eu não sei, eu acho que é Aparecida, né? A cidade lá que o pessoal paga penitência depois que recebe a bênção. Eu já vi várias reportagens sobre isso. Mas por que tem que ter penitência, sacrifício? Porque é uma religião. O Senhor, a Nossa Senhora me abençoou, então eu tenho que ir lá pagar agora porque eu fui abençoado. Irmãos, no cristianismo você vai ser abençoado, mas você não precisa pagar nada não. O Senhor já pagou lá na cruz, tá me entendendo? Se você tá me entendendo, escreve aí no chat aí. O Senhor já pagou lá na cruz. Escreve aí, é tudo de graça. Aleluia. O que você precisa, irmão? Você precisa crer. Olha aí, o Anderson chegou. Agora essa live vai ficar boa. O Anderson chegou, galera. Seja bem-vindo, amado. Então, cristianismo não é um homem fazendo algo para Deus. Cristianismo é o homem recebendo de graça de Deus. Aleluia. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. O Senhor já pagou. Cristianismo não é o homem fazendo algo para Deus. Cristianismo é o homem recebendo algo de graça de Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Então fuja da questão religiosa. Irmãos, você não é evangélico. Você é cristão. Cristo em vós, Paulo diz, é a esperança da glória. Você não é gospel. Porque agora eu sou gospel. Não, você não frequenta uma igreja, você não tem uma religião. Não, você tem Deus Todo-Poderoso que se fez homem, desceu do céu, abandonou a sua glória e agora, através do Espírito, habita em você. Irmãos, que poderoso.
Eu não sei você, mas eu tô sentindo uma unção aqui, irmãos. Oh, como que é poderoso compartilhar sobre Cristo em nós. Cristo em nós. Irmãos, religião nenhuma pode mudar ninguém. Religião nenhuma pode mudar ninguém. Ninguém. Sabe o que muda? Sabe o que te mudou? Irmãos, que religião? Fala pra mim. Agora eu vou falar um negócio pra você aqui. Que religião que faz você acordar 5 horas da manhã pra assistir uma live? Não tem religião que te tira da cama essas horas. O que te tira da cama essas horas pra assistir uma live é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Você levanta porque você quer experimentar mais de Deus. Você levanta porque você entende que nós estamos num propósito juntos, unidos. E Deus tem feito algo entre nós. Mas é somente Cristo que pode fazer isso em nós. Irmão, religião nenhuma faz isso. O religioso não levanta da cama 5 horas da manhã para assistir uma live. Porque não precisa. Para que tanto exagero? Para que fazer uma live às 5 da manhã? Por que você não faz uma live 8, 9, meio-dia? Irmãos, somente quem está fora da curva da religião que faz isso que nós estamos fazendo agora. Amém? Então, primeiro princípio, irmãos, fuja da religião. Jesus falou para os fariseus assim, ó, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê, irmãos? Honrar com o lábio é fácil. Você abre a sua boca e fala qualquer coisa, qualquer asneira. Mas o coração está longe. É isso que Jesus estava falando. Cristianismo é o coração perto. É o coração queimando na presença de Deus. Aleluia. Vamos para o segundo princípio aqui, irmãos. Está em Marcos, a partir do verso 24. 7, 24. Aleluia. Vamos lá. Verso 24. A gente tem aqui a cura, né? A cura não. É a cura. Ressurreição da filha dessa mulher cirofenícia. Verso 24 de Marcos 7 diz assim, levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. No entanto, ele não pôde ocultar-se. Agora olha o verso 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída por espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. A mulher tinha um filho que estava possesso. A filha dela estava possessa. Verso 26. Aliás, né? Verso 25, final ali diz assim, ela veio e se ajoelhou diante de Jesus. E o verso 26, essa mulher era estrangeira. Presta atenção, essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia. Ela pedia que Jesus expulsasse o demônio da filha. Mas Jesus disse, irmãos, olha isso aqui. Imagina, a menina estava possessa. E a mãe dela chegou, falando, Senhor, tira o demônio da minha filha. Olha o que Jesus diz a ela, irmãos. Deixa primeiro que os filhos se fartem. Porque não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Verso 28, a mulher respondeu, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Aí Jesus respondeu a essa mulher, verso 29, por causa dessa palavra você pode ir e o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina na cama, sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Irmãos, primeira coisa, foge da religião. Segunda coisa para uma vida, segundo princípio para uma vida abundante, compartilhe o pão. Olha isso aqui, irmãos. Jesus chega numa casa e uma mulher, a Bíblia diz que ela era cirofenícia. Significa que ela era estrangeira, ela não era de Israel, ela não era judia, né? Ela não fazia parte da aliança, porque, não sei se você sabe, Jesus veio para o povo de Israel, para o povo judeu. E essa mulher, a Bíblia diz que ela era estrangeira. Ou seja, primeira coisa, ela era estrangeira, ela não fazia parte da religião judaica. Ela não seguia as tradições da religião judaica, porque ela era estrangeira, ela não fazia parte da religião. Ela não fazia parte ali dos preceitos da lei de Moisés que todo bom judeu tinha que seguir e cumprir. Ela era estrangeira.
Então ela chega diante de Jesus e fala: Senhor, tira o demônio da minha filha. Irmãos, apesar de ela não fazer parte da religião dos judeus, das tradições, ela não fazia parte da aliança, ela ainda acreditou que Jesus podia abençoá-la. A Bíblia é bem clara quando diz assim: ela era estrangeira. E aí, o mais impressionante, irmãos, é que essa mulher, aliás, né, Jesus diz a essa mulher assim: eu não posso fazer isso, porque não é bom tirar o pão dos filhos, presta atenção, e dar aos cachorrinhos. O que Jesus estava querendo dizer? Não é bom curar os estrangeiros e deixar os filhos sem a cura. Não é bom curar os estrangeiros e deixar o filho sem a cura. Só que Jesus usou uma alegoria. Não é bom tirar o pão. Por que é o pão, irmãos? Porque o pão é o alimento. Jesus fala: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava chamando essa mulher estrangeira de cachorrinho. Só que ela ainda surpreende Jesus, porque ela falou: Senhor, os cachorrinhos, ela falou, ela entendeu o que Jesus quis dizer, mas ela falou: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha do pão que cai da mesa, que as crianças derrubam no chão. Irmãos, essa mulher está falando assim: Senhor, eu não preciso do pão inteiro dos filhos, eu preciso de uma migalha, que uma migalha já é o suficiente para curar a minha filha. Jesus olha para ela e fala: uau, meu Deus, vai para casa, a tua filha está curada, o demônio já saiu da tua filha. O segundo princípio aqui, irmãos, é para você compartilhar o pão. Preste atenção, essa mulher era estrangeira, não fazia parte da aliança, da religião, da tradição dos judeus. Mesmo assim, a migalha do pão foi suficiente. Hoje, irmãos, você que está aqui me ouvindo, você é filho de Deus. Hoje o Senhor não tem uma migalha de pão para você, nem para mim. O Senhor tem um pão inteiro para mim e para você. Amém? Mas o que eu quero que você entenda é que a migalha do pão é suficiente para o estrangeiro. A migalha do pão é suficiente para aquele que ainda não conhece a Deus, para aquele que ainda não recebeu o Espírito de Deus. E o que eu quero te falar é o seguinte, que o pão que você tem pode matar a fome de alguém. O pão que eu estou falando aqui não é o pão, irmão, de trigo. O pão é a palavra, tá entendendo? Então, para essa mulher aqui, Cirofenícia, uma migalha do pão já foi suficiente, entendeu? Agora o que eu quero te falar é o seguinte, que o pão que você tem pode matar a fome de alguém. O segundo princípio para uma vida abundante é compartilhe o pão. Primeira coisa, fuja da religião. Só que olha que forte. Jesus entra no capítulo 7 falando assim para os fariseus: vocês me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Logo, ele encontra uma mulher estrangeira. Ele estava falando com os caras que seguiam a tradição, a religião. Eles eram judeus. Mas Jesus falou: vocês me honram com os lábios, seu coração está longe de mim. Logo, ele encontra uma mulher que não fazia parte da aliança. Não fazia parte. E a migalha do pão, irmãos, foi suficiente para ela. Hoje você tem o pão inteiro. Mas deixa eu te falar uma coisa, compartilhe esse pão com alguém. Porque o pão que você tem vai matar a fome de outro. Tá me ouvindo? Existem muitas pessoas que estão esperando você compartilhar esse pão. Hoje você tem o pão dos filhos, que é o pão inteiro, não é só a migalha. Mas se você ainda der apenas uma migalha para alguém, essa migalha pode ser suficiente para matar a fome dela, assim como foi suficiente para essa mulher Cirofenícia. Porque essa mulher só recebeu a cura da filha, porque ela pegou a migalha do pão. Você tem o pão dos filhos, mas a sua migalha, o seu compartilhar o pão, pode matar a fome de alguém. Irmãos, eu não sei por que tem irmãos que eles não compartilham do pão. Não compartilham daquilo que está no coração, daquilo que tem recebido de Deus. É muito importante você fazer isso. Porque eu já encontrei pessoas que você compartilha somente algo que às vezes para nós é tão simples, mas para eles era tudo que eles precisavam ouvir. Irmãos, essa mulher estrangeira, ela foi chamada de cachorrinho.
Cachorrinho. Jesus chamou ela de cachorrinho. Deixa eu te perguntar, se eu te chamasse de cachorrinho, você não ia ficar bravo comigo? Que isso, pastor? Chamar de cachorrinho, onde já se viu? Você respeita? Irmãos, Jesus chamou essa mulher de cachorrinho. Oh, irmãos. Mas ela nem ligou para isso. Ela falou, Senhor, eu só preciso do pão. Eu só preciso que o Senhor compartilhe o pão. Compartilha. A minha filha precisa do pão. Jesus olhou e falou, uau, a sua filha está curada. Amém, irmãos? Compartilhe o pão que você tem. Fuja da religião, mas compartilhe o pão que você tem. Você tem algo que os outros não têm. Você tem algo dentro de você que pode matar a fome de alguém. E essa fome não é natural. Essa fome é espiritual. Sabia? Porque todo mundo dentro de si tem um vazio do tamanho de Deus. Todo mundo. Falei outro dia para os irmãos, a garrafa, né? Essa garrafa aqui, ó. Ela foi feita para conter o líquido. Agora, se eu não colocar um líquido nessa garrafa, ela vai perder o propósito dela. Não tem outra serventia para uma garrafa dessa a não ser um líquido. Entendeu? Agora, todo mundo tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. E o pão que você tem pode preencher esse vazio dentro deles, assim como preencher um dia no nosso coração. Amém? Agora vamos para frente. Que a gente começou falando da religião, fugir da religião. Jesus encontra uma mulher cirofenícia que não fazia parte da aliança e Jesus dá a ela então pão. Jesus chama ela de cachorrinho e dá ela o pão. Só que agora, irmãos, os discípulos, a sequência de coisas que acontece aqui no capítulo 8, os discípulos eles não conseguem entender. Aliás, depois da mulher cirofenícia, Jesus cura ali um surdo e gago. Só que o jeito que Jesus cura esse surdo e gago não é simplesmente falando, igual ele falou com a mulher cirofenícia. A Bíblia diz que primeiro Jesus tira o surdo e o gago da multidão. Jesus coloca o dedo nos ouvidos desse surdo e gago e Jesus cuspiu no dedo antes de colocar no ouvido dele. Olha isso aqui, irmãos. E aí esse surdo e gago é curado. Na sequência, tem a segunda multiplicação dos pães e os peixes. E aí todo mundo comeu e se fartou. Depois disso, irmãos, Jesus começa a alertar os discípulos sobre os fariseus. Só que os discípulos eles estavam tão desconectados, irmãos, daquilo que estava acontecendo, que eles achavam que Jesus estava falando alguma coisa que eles não tinham pão para multiplicar. E aí, eu vou entrar agora aqui no nosso terceiro princípio, que é você reconhecer Jesus como Cristo, que está lá em Mateus capítulo 27. Marcos capítulo 8, verso 27. Diz assim: Então Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho Jesus perguntou, olha lá, Jesus perguntou assim, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é profeta. E aí Jesus perguntou, e o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e responde assim, o Senhor é o Cristo. Então Jesus advertiu para que ninguém soubesse tal coisa a seu respeito. Tá, vamos parar um pouquinho aqui. Pedro se levanta e fala, o Senhor é o Cristo. Pedro teve revelação de quem era Jesus. Só que aqui, irmãos, antes, se você ler o contexto, Jesus curou ali o surdo e o gago, que eu já te falei. Jesus cuspiu no dedo, colocou no ouvido dele e falou, Efatá, abre-te, né? No original. E aí ele começou a ouvir e começou a falar normalmente. Aí teve a segunda multiplicação dos pães e Jesus começa a alertar os discípulos sobre os fariseus. Antes de Pedro ter revelação do Cristo, Jesus também cura um cego de Betsaida.
E Jesus, a Bíblia diz que Jesus levou o cego para fora da aldeia, cuspiu na terra, misturou ali terra com saliva e botou no olho do cego. E o cego foi curado. Só que olha que forte, irmãos. Quando esse cego foi curado, a Bíblia diz assim, Jesus falou, o que você vê? Ele falou, eu vejo homens como árvores. E aí Jesus ora por ele de novo, então ele recobra a vista, né? Ele começa a ver normalmente. Só que eu fui estudar isso aqui, irmão, você sabe o que significa esse cego de Betsaida? Eu vejo homens como árvores. Significa que Jesus estava falando dos discípulos. Porque os discípulos até então estavam vendo tudo como coisas apenas. Eles não tinham compreendido a dimensão espiritual daquilo que estava acontecendo. Eles viram o cego, o surdo e o gago sendo curado. Eles viram a segunda multiplicação dos pães. Jesus falou, alertou eles a respeito dos fariseus. E agora, Jesus cura esse cego aqui com saliva de novo. E esse cego vê homens como árvores. E Jesus está falando dos discípulos, está fazendo uma alusão aos discípulos. Eu achei isso tão forte porque é o seguinte... Como que os discípulos, eles viram tanto milagre, tanta coisa acontecendo, irmãos, e eles não estavam conseguindo entender. Eles estavam cegos a respeito de Jesus. Só que na sequência, Jesus pergunta então a Pedro, que é o texto que a gente leu. Aliás, Pedro não, aos discípulos. Quem estão dizendo aí que eu sou? Estão dizendo que o senhor é João Batista, que o senhor é Elias, que o senhor é um profeta. E vocês, quem diz que eu sou? Pedro, a Bíblia diz que ele teve uma revelação no Espírito. E ele diz, o Senhor é o Cristo. E aí o que eu quero te dizer é o seguinte, você precisa sempre ter revelação no Espírito a respeito das coisas espirituais. Lembra que eu falei ontem para os irmãos aqui que as coisas do Espírito, elas só podem ser compreendidas no Espírito? O Espírito de Cristo está em nós, só que tem muitas coisas que a gente não compreende. Irmãos, os discípulos estavam com Jesus vendo milagre, cura, ressurreição, uma porrada de coisa acontecendo e eles não compreenderam. Eles não compreenderam. Se você ler aqui, a hora que Jesus alerta os discípulos sobre os fariseus, Jesus fala assim para os discípulos, né? Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento, você sabe, é aquilo que cresce. Fique cuidado com o fermento, com aquilo que eles estão falando. E aí os discípulos falaram assim, ele está falando isso porque nós não temos pão. Como assim? Eu fico pensando em Jesus, cara, vocês não entenderam. Vocês não entenderam o que está acontecendo. Vocês não entenderam as coisas espirituais que estão acontecendo. Então o terceiro princípio é reconhecer Cristo pelo Espírito. Reconhecer as coisas espirituais pelo Espírito. Irmãos, é por isso que o Espírito Santo habita em você, sabia? Para que você discirna as coisas pelo Espírito. Para ter uma vida abundante, irmão, você tem que usar o teu Espírito. Você tem que compreender as coisas com o Espírito. A tua mente, ela não compreende as coisas espirituais. A tua mente, ela é lógica, entendeu? Então, qual que é a lógica? 1 mais 1 é igual a 2. A mente funciona desse jeito. Agora, não faz sentido Jesus cuspir no dedo, colocar a mão no ouvido do cidadão para ele ser curado. Não faz sentido Jesus pegar a lama com a saliva da boca que ele tinha cuspido e colocar no olho do cara para ele ser curado. Os discípulos não estavam entendendo, até que Pedro teve revelação no Espírito. Tu és o Cristo. Mateus diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Só que você precisa compreender as coisas no Espírito. Irmãos, antes de você falar qualquer coisa, consulta o Espírito. Discirna, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é do Espírito? Isso aqui é do Espírito? Isso aqui é da carne? Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que você anda no Espírito, você pode andar na carne. O que aconteceu isso com Pedro. Partindo já para o final aqui, Pedro tem a revelação de quem é o Cristo. Pedro discerniu no Espírito. Estava todo mundo meio confuso, não entendendo nada. Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aí Jesus começa a compartilhar com eles aqui, a partir do verso 31, Jesus começa a falar que é necessário que ele tenha que morrer. Aí Jesus fala assim,
Então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Jesus está falando assim, ó, eu vou morrer. Verso 32. E isso expunha claramente. Jesus estava falando muito claro. E aí Pedro chamou ele para o canto e começou a repreender, a Bíblia diz. Irmãos, Pedro era um cara ousado. Repreender Jesus, ele é um cara muito ousado. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender. Jesus, voltando-se, vendo os discípulos, repreendeu Pedro e disse, olha o que ele disse, sai da minha frente, Satanás, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. Presta atenção, Pedro teve revelação do Cristo e daqui a pouco ele foi para a carne. Jesus começou a falar, eu tenho que morrer. Pedro falou, Senhor, não precisa disso não. Falar de morte a uma altura dessa, Senhor. Jesus falou assim, sai da minha frente, Satanás. Porque você não está cogitando as coisas do Espírito. Você está falando coisas segundo os homens. Por isso que é importante você andar no Espírito. Por quê, irmãos? Porque você pode andar no Espírito, mas pode cair para a carne igual Pedro. Qual que é o problema da carne, irmãos? É que você se enche de justiça própria. O último princípio que eu quero compartilhar com você, fuja da justiça própria e viva uma vida de cruz. Primeiro, fuja da religião. Fuja da religião. A religião não te leva para Deus. Segundo, compartilhe o pão. Terceiro, reconheça Cristo através do Espírito. E quarto, fuja da justiça própria e viva uma vida de cruz. Porque quando Jesus ele repreende Pedro, sai da minha frente, Satanás, porque não cogita coisas do Espírito, as coisas de Deus, mas as dos homens. Jesus repreende Pedro, e aí no verso 34, Jesus fala assim, ó, então convocando a multidão juntamente aos discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, né, esse salvará. Olha só que forte, irmãos. Eu não tinha me atentado para isso. Mas no livro de Mateus, por exemplo, Jesus fala desse texto aqui, ó. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por minha causa. Aí Jesus continua. E por causa do Evangelho. Jesus e o Evangelho são uma coisa só. Não tem Jesus e o Evangelho. É Jesus e o Evangelho são um só. E aí Jesus disse assim, ó, quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier da glória de seu Pai com os anjos. Dizia ele ainda, em verdade vos digo, dos quais aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que tenha chegado o poder e o reino de Deus. Para finalizar aqui, irmãos, senão vai acabar nosso tempo aqui, você precisa entender o seguinte, você tem carne, você não pode ignorar a sua carne. Uma vez que você nasceu de novo, você tem um espírito, mas você ainda tem carne. Qual que é o problema da carne? O problema da carne é que você pode ter revelação no Espírito e daqui a pouco fazer que nem Pedro e ir para a carne. É por isso que existe a cruz na nossa vida. Porque a cruz nada mais é do que a morte. A cruz representa a morte. Porque foi lá que Jesus morreu. Agora, a cruz, ela mostra para nós que esse é um estilo de vida para você andar fora da justiça própria. Andar fora do merecimento. A cruz é o lugar de renúncia, a cruz é o lugar de negar as nossas vontades, a cruz é o lugar de olhar para Cristo. E aí Jesus disse, se você quer salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, então você vai ganhar. Irmãos, a vida de cruz é a vida do crente. O crente que ele não vive uma vida de cruz, provavelmente vai ser um crente que vai viver na alma. O que significa viver na alma, pastor? Significa que você vive pelas suas emoções. Significa que você não vive por princípios espirituais, você só vive pelas emoções. Agora deixa eu te falar, a cruz ela vai te moer.
A cruz, ela vai fazer você renunciar às tuas vontades, aos teus desejos, para fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus falou da cruz logo quando Pedro caiu na justiça própria. Para que morrer, Senhor? Não precisa disso. Pedro, você não está cogitando as coisas do Espírito. Sai daqui, Satanás. Sai daqui. Mas é o seguinte, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, eu acho tão fantástico que a Bíblia, ela não dá ponto sem nó. A Bíblia explica a Bíblia. Então Pedro cai na justiça própria e Jesus percebe, e logo na sequência Jesus fala da cruz. Por quê? Porque a única coisa que mata a justiça própria é a cruz. Escreve aí no chat, a única coisa que mata a justiça própria é a cruz. Irmãos, a única coisa que vai te fazer viver para Deus de uma maneira abundante é a cruz. Porque a cruz, ela vai te moer. Se você tem problema com alguém, você tem que tomar a cruz. O que é a cruz? É a morte, é a reconciliação, é resolver os problemas. Entendeu? Isso é cruz. Mas ninguém quer resolver nada, irmãos. Mas Jesus quer. É por isso que a cruz existe. Ela é a única coisa que mata a nossa carne. Ah, eu tô na carne. Pois é, então vai pra cruz. Se tem alguém que tá na carne, ele precisa de cruz. Se tem alguém que está fora do Espírito, ele precisa de cruz. Ele precisa de cruz. Por quê? Porque a cruz é a única coisa que mata a justiça própria. Amém, irmãos? Bom, os princípios de hoje foram esses, né? Princípios para uma vida abundante. Fugir da religião, porque a religião não te leva a Deus. Compartilhar o pão, porque o pão que você tem pode matar a fome de alguém. Reconhecer Cristo através do Espírito. E fugir da justiça própria e viver uma vida de cruz. Amém? Vou chamar alguém aqui para enriquecer essa live. Se você tá com remela no olho, essa é a hora de você limpar. Para mim chamar você, tá? Vamos ver quem tá nessa live aqui. Vamos lá. E aí, Tainara Nascimento, bom dia. Bom dia, pastor. Tá me E aí, ouvindo? tô ouvindo. Muito frio aí, não? Tá. E aí, Tainara? Para você, esse dia de hoje, esses princípios espirituais que nós compartilhamos, o que você acha que é importante, relevante para o dia de hoje, assim? Aquilo que você acha que é o principal para nós? Nós falamos da religião, falamos de compartilhar o pão, de reconhecer Cristo pelo Espírito e de viver uma vida de cruz. O que você acha que é poderoso aí para você compartilhar? Ah, pastor, você ouvindo falando assim, eu tava lendo, né, ontem, depois que eu cheguei da cela, de novo, mas ouvindo o senhor falar assim, com essa revelação, é quando, ai, como eu posso falar, sobre a religião, né, que a religião, ele coloca o homem no centro, o Cristo, o evangelho, o verdadeiro evangelho é Jesus no centro, né? E o último tópico aí que você falou sobre se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo. E, cara, a gente tem que viver uma vida de cruz, tomar a cruz, né? Porque isso só mostra aquilo que a gente só responde o amor de Jesus naquela cruz, né? É negar as nossas vontades. É igual a gente tá aqui hoje, 5 horas da manhã, ouvindo essa palavra, ouvindo essa live, a gente tá negando a nossa carne. É Por verdade? causa do evangelho, por causa de Cristo. Eu acho que sem esses dois, sem o tirando a religião e o último que você falou ali foi o que mais falou comigo, porque esses dois têm que andar junto, porque a gente às vezes pode cair na justiça própria e viver uma religião.
em vez É de verdade. viver o verdadeiro Cristo. Então, eu acho que é isso, pastor. Glória a Deus. Não sei se tu É me isso. entendeu. Entendi, entendi. Na verdade, a religião ela é complicada, né? Porque ela sempre vai centralizar o homem, né? É o homem tentando se mudar, é o homem tentando se transformar. Mas o cristianismo é Cristo em nós. É Cristo que nos transforma. É Cristo que faz a mudança na nossa vida. É isso que acontece. Tem mais alguém aí? Cadê? Bom dia, Eita glória! E aí, varão? tudo bom? Melhor agora, cara. Te Nossa vendo senhora, ainda bem aqui. que eu botei no caderninho aqui, porque eu já tava meio que o Espírito Santo falando que ia me chamar aí. Tá deitadinho aqui. Nossa senhora, não, cara. Aqui é Ai, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aí, Alan? Compartilha aí. O que você anotou aí, cara? Eu anotei compartilhar o pão, porque tem muitas pessoas que não, por exemplo, ainda não entenderam o que a gente já entendeu, né? De como a gente é amado, como a gente é salvo, como a gente já foi perdoado lá na cruz. E isso aí, ontem aconteceu um negócio bem poderoso aqui em casa. É mesmo? Minha priminha estava doente, né? Daí minha tia pediu para mim orar por ela, eu fui lá orar. Daí minha tia, coitada, começou a se emocionar, e chorar e pediu uma oração também, eu fui lá orar por ela. Daí ficou um ambiente bem poderoso, assim, logo depois da célula ainda. Meu, comecei a orar por ela, todo mundo começou a chorar ali no quarto. Meu Deus, cara. Chegou a arrepiar lá o ambiente. Cara, que legal, hein, Daí Alan? Isso aí é a gente compartilhar sente o que a gente pão, tá num mano. ambiente de missão. Isso aí é Eu falei compartilhar pra o ela pão, ontem. entendeu? Aí você percebe por que as pessoas começam a chorar, né? Às vezes a gente não entende, mas é que são coisas espirituais. E aí quando você Sim. compartilha do espírito, a pessoa recebe. É igual a mulher cirofenícia que a gente falou aqui. Jesus chamou ela de cachorrinha e mesmo assim ela falou: Senhor, eu preciso apenas da migalha. Eu só preciso da migalha do pão. Aí quando você compartilha o pão, mano, você compartilha o pão, as pessoas são abençoadas. Isso que você fez foi compartilhar o pão. Poderoso demais, cara. Glória a Deus. Só isso você anotou aí, mais nada? Anotei esse daí. Glória a Eu Deus. Deixa eu compartilhar achar o mais pão. alguém aqui para liberar uma palavra de fé aqui, pra gente encerrar. Vamos ver se a pessoa vai aceitar aqui. Eita, Glória! Misericórdia, pastor. Essa é a hora da verdade, hein? E aí, Cris? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pastor, o senhor chamou ele falou que anotou no caderninho. Eu falei, mas o Espírito Santo tá me falando que o pastor vai me chamar, e agora? Será que não é? Ei, ó, ainda bem que o Espírito Santo fala com vocês, cara. Avisa, né? E eu queria dormir de volta. Eu falei, eu não consigo, meu coração tá pegando fogo, pastor. Eu não consigo É. dormir de novo. E aí, compartilha com a gente aí para encerrar a live. Forte. Então, pastor, eu tinha algo para compartilhar, porque assim, há um tempo atrás, há uns dias atrás, eu caí na justiça própria, mas eu não tinha noção que eu estava vivendo na justiça própria. Eu achei que estava tudo entregue ainda. E aí eu tinha pegado as rédeas, né? Queria fazer na minha força. E aí eu sofri, né? Aí você começa a sofrer e você olha para quê? Para a cruz. E aí eu fui compartilhar com uma pessoa, com uma amiga minha, e ela falou: a tua cruz tá aí para você carregar, só que você não tá carregando sozinho. A gente pode carregar junto. A gente tá junto para compartilhar, para viver isso, e não olha para você, olha para Cristo. E aí tudo fez sentido, tudo ficou mais leve. Então, né? E eu tava ali carregando e sofrendo e vivendo aquilo ali. E quando eu olhei para Cristo, eu falei: Tó, Senhor, eu não consigo fazer. Só o Senhor consegue.
aí tudo começou a fluir de volta. E é muito poderoso, é muito forte viver isso e poder compartilhar com as pessoas, poder ter aquele louvor que fala ainda, né? E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. E realmente, essa é a verdade Você do sabe Evangelho. que essa canção, né, ao partir o pão, ele fala da ceia, né? É o caminho de Emaús ali, quando os discípulos, Jesus aparece e eles estão caminhando junto, e Jesus está ali falando dele mesmo, né? Através do evangelho, e o coração ardia, né? Aí quando Jesus vai embora, eles falaram, nosso coração não ardia quando ele falava do evangelho, mas os olhos se abriram quando partiu o pão, né? E quando você falou ali da questão da justiça própria, é interessante porque é o seguinte, né? A carne é a justiça própria. Quando a gente anda na justiça própria, a gente está andando na carne. Só que a gente não foi chamado para andar na carne. A gente foi chamado para andar no espírito. Só que, inevitavelmente, nós vamos escorregar. Pedro, eu fico pensando em Pedro. O cara teve a revelação de que Jesus era o Cristo. Logo depois, ele já esqueceu. Ele já estava falando, Senhor, não precisa morrer, não. Não precisa disso. Aí Jesus chama ele de Satanás na cara dele, né? Você não está cogitando as coisas do Espírito, mas a dos homens. Então, a justiça própria todo mundo tem, entendeu? Em algum momento ela vai se manifestar, mas é importante a gente estar sensível. Porque a hora que o Espírito Santo falar para nós, né? Você está na carne, você tem que reconhecer. Reconhecer e ir lá para a cruz de novo, entender que não depende de nós. Porque isso é religião, entendeu? A religião é você, na tua marra, tentando mudar as circunstâncias. A religião faz isso. Mas o cristianismo não. O cristianismo é você falar, Senhor, só tu podes fazer. Eu não posso fazer nada. Isso é profundo demais, né? Pastor, quero dar uma palavrinha ali que a Cris falou, que ela estava falando sobre cruz. E muitos não sabem que a cruz é a vontade de Deus. Se você vê, se a gente ler ali no último verso ali, que é se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tome a sua cruz é o quê? É a vontade de Deus. A cruz que a gente carrega, que eu carrego uma cruz, você carrega outra cruz, cada um de nós carregamos uma cruz diferente. Então, cada um de nós carregamos o que Jesus Cristo quer para nós, né? Que é a vontade de Deus. E isso é fato que um ajuda o outro a carregar. Porque tem coisas Amém. que só a Cristo vai carregar. Porque é a vontade de Deus. Às vezes é para nos amadurecer, crescer espiritualmente. E é isso, é ter revelação daquilo que o Senhor nos chamou, nos preparou. Eu acho que é muito forte isso daí. Porque a cruz é a vontade de Deus. É forte mesmo. É porque é o seguinte, né? E aí entra a gente tá sensível no espírito, né? Porque se você não tá sensível no espírito, você continua andando por você mesmo, né? Tentando fazer as coisas na sua no teu querer. Mas quando você tá sensível, você entrega, você fala, não, Senhor, não sou eu, não tem nada a ver comigo, né? Glória a Deus, irmãos. Ei, nós vamos ter que encerrar aqui, tá acabando o tempo, tá? A gente começa a compartilhar aqui e vai embora, né? Mas, glória a Deus, é sempre precioso estar com vocês, compartilhando. E amanhã a gente está aqui até quinta-feira, vamos até quinta juntos aí, irmãos, nas lives. E tem sido uma bênção. Eu mesmo tenho sido muito enriquecido por Deus nesses dias. Amém? Deus abençoe o teu dia. Espero você num dos cultos hoje, né? Eu vou estar nos dois. Então vai ser uma bênção. Até mais e é nóis, galera. Valeu!